Abrimos o Euro Ranking dessa semana, nosso ranking classificando os 5 times em melhor fase nos últimos 5 jogos com o Atlético de Madrid. Olha o Atlético aparecendo aqui novamente, inacreditável, mas a verdade é que no meio da semana eles venceram o Borussia Dortmund pela Champions League e agora no final de semana venceram o Girona, ex-candidato ao título da Espanha, né? Por 3-1 em casa aí, cara, e conseguiram engatar uma sequência de que nos últimos 5 jogos eles venceram 4. Tem uma derrota pro Barcelona em que eles apanharam, é verdade, mas outras 4 vitórias foram bastante importantes, né? Pela Champions League contra o Dortmund, pela Champions League eliminando a Inter de Milão, né? E também contra o Girona aí, que vinha sendo um time muito forte na temporada. Nesse final de semana foi 3-1 pra cima do Girona com, pelo que eu ouvi falar, um show do nosso querido, maravilhoso, perfeito Antoine Griezmann. Mas isso aí o Yuri vai contar pra gente com mais detalhes. Diga, Yuri. Um jogo que, se essas duas equipes tivessem se mantido mais regulares na temporada, talvez fosse um jogo até maior, né, com mais coisas em jogo, mas acabou não sendo um jogo importante só por questão de vaga na Liga dos Campeões, né, mas acho que tanto o Atlético de Madrid quanto o Girona, neste momento, estão numa situação que é só manter ali, que os dois devem confirmar uma vaga na próxima Champions. E agora, o Girona deu uma desmoronada braba, hein? Já estão a 13 pontos do Real Madrid, né? Que uma suposta briga pelo título que rolou por bastante tempo. E, cara, não sei não, se continuar nessa fase aí, o Atlético de Bilbao pode dar uma mordida ali. Os caras têm que tomar cuidado, hein? Faltam 7 jogos ainda. 7 jogos acontece muita coisa, pô. Se eles entregaram uma vantagem de 8 pontos, aí é pra cair todo mundo lá dentro, né? Porque assim, ó, eu até elogiei bastante, cara, o trabalho do Mitchell, porque esse time do Girona é muito fraquinho, cara. Tem muito jogador medíocre, muito jogador abaixo da média. Lá na metade da temporada, quando ainda existia muitas ponderações acerca do Bayer Leverkusen e do Girona brigarem pelo título durante toda a temporada, eu já pontuava isso, cara. Que o Bayer Leverkusen tinha muitos jogadores genuinamente bons, enquanto que o Girona tinha muito jogador que tava só na fase, tava só vivendo uma fase boa, tá ligado? Claramente. Pelo menos pra mim, pessoalmente, não me surpreendeu que o Girona não tenha conseguido manter a briga contra o Real Madrid. O surpreendente é ele estar em terceiro lugar a essa altura do campeonato, né, cara? Já é uma campanha, assim, que merece muitos elogios, então acaba não sendo muita surpresa. Eles até saíram na frente nesse jogo, né, logo no comecinho. O Dovbyk ali acabou marcando. O Dovbyk também é outro que parecia que iria fazer muito mais gols na temporada, mas com a queda de desempenho do Girona, ele também acabou dando uma caída. Inclusive, ele perdeu um gol embaixo da trave. Apesar do Girona sair na frente logo no começo, o Atlético de Madrid acabou fazendo um bom jogo e conseguiu virar ainda no primeiro tempo, né? Um gol ali de pênalti, um pênalti bem bobo, cara, do jogador do Girona, que ele pula, jogada aérea, né? Ele pula com os 2 brações erguidos, assim, parecendo um Chris Redentor, e a bola acaba batendo na mão dele. O bicho parecia um boneco de posto, cara. Na moral, tem muito lance de bola na mão na bola, que fica naquela dúvida, né? Esse foi um dos pênaltis mais claros de bola na mão que eu já vi na minha vida, cara. O cara levanta com os 2 braços. O que tá fazendo, cara? Que coisa doideira que ele fez ali. É que, assim, o árbitro, ele analisa movimento natural e antinatural. Então, se você sobe assim normalmente e a bola pega no seu braço, na maioria das vezes, se for um árbitro coerente, ele não vai dar pênalti. Agora, pô, tu sobe assim, irmão, quem que vai subir pra disputar uma bola aérea com os 2 braços erguidos assim? Ninguém, né? Só o goleiro. Naturalmente acabou sem pênalti, o Griezmann bateu muito bem, empatou o jogo. E no final do jogo, né, tem que dar a César o que é de César. O nosso grande Morata aí teve uma contribuição muito importante no gol do Correa, né, que a bola... Primeiro o Molina, né, que foi esperto, que a bola vai na direção dele, só que ele tá em posição de impedimento, então ele fica parado. Morata corre pra salvar a bola, salva ela em cima da linha, muito bem ali, cruza, dando a famosa roleta de Marseille do Zidane, né? Ele deu a roleta de Marseille pra cima do vazio ali, cruzou na área, o Correa apareceu muito bem, o Correa que é um jogador baixo, mas cabeceia bem, cabeceou ali. E acabou virando o jogo. O segundo tempo foi mais de administração do Atlético de Madrid. Poderia até ter goleado, né? Ou do Griezmann sai perna direita, né? Uma bola que meio que sobra, dá uma rebatida ali, sobra pro Griezmann. Ele finaliza forte de perna direita. E depois disso o Atlético de Madrid ainda tem algumas ótimas chances de gol. Poderia ter goleado, mas enfim, não precisava, né? Só a vitória era importante. Era também importante para descansar alguns jogadores, então não precisava ficar imprimindo um ritmo alto de jogo durante a partida inteira se o jogo já estava controlado. E com isso o Atlético de Madrid está nesse momento com 4 pontos de vantagem para o Atlético. É uma briga forte aí pela 4ª vaga na Liga dos Campeões. Nesse momento o Atlético de Madrid tem a vantagem, mas não dá para descartar o Atlético, porque o Atlético de Madrid de vez em quando dá umas rateadas na temporada, então ainda pode ser ultrapassado. Não é garantia que a La Liga vai conquistar essa vaga extra na próxima Champions, né?
tá ali disputando junto com a Premier League e a Bundesliga, então ainda está em aberto. E com os 2 gols do jogo, o Griezmann chegou a 178 gols pelo Atlético de Madrid. Também tem um detalhe interessante que é que essa dupla de ataque do Atlético de Madrid, né, o Griezmann e o Morata, são agora apenas a segunda dupla de ataque das top 5 ligas europeias que cada um dos dois tem pelo menos 20 gols marcados na temporada, né? A outra dupla, a dupla de ataque do Manchester City, né? Com o Phil Foden e o Erling Haaland. Apenas 2 duplas nas top 5 ligas que tem cada um pelo menos 20 gols marcados. Claro que a do City tá mais destacada por causa do Haaland, né? Que tá ali com mais de 30 gols. Mas ainda assim é um feito bem interessante que mostra como o sistema do Simeone ainda vai bem, né? Que o Simeone sempre jogou com dupla de ataque e até hoje ele ainda consegue fazer uma dupla de ataque funcionar muito bem, como tem sido. Apesar da discrepância técnica, né? Que o Griezmann é 55 vezes melhor do que o Morata, não tem nem comparação entre os dois, mas tá ali, tá razoavelmente funcionando. Show de bola, cara. Então o Griezmann, 178 gols pelo Atlético de Madrid. Muita doideira, cara. Um jogador que eu sou completamente fascinado aí, diga. Ele também se tornou o 12º maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, com 186 gols marcados. E contando. Lembrando que ele jogou por 3 clubes espanhóis, Real Sociedad, Atlético de Madrid e FC Barcelona. Beleza, então parabéns para o Atlético, que essa semana vai ter um grande desafio, vai ter que visitar o Borussia Dortmund e tentar manter aí a sua classificação para as semifinais, que seria incrível, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso no bloco sobre a Champions, beleza? Em quarto lugar no nosso ranking temos aí o time do Real Madrid, exatamente mais um espanhol aparecendo por aqui, o Real Madrid, que durante a semana recebeu o Manchester City, empatou por 3-3 na Champions, e agora no final de semana venceu o Mallorca por 1-0 com um balaço inacreditável do Tchouaméni. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias pro Real Madrid aí e esse empate contra o City. Beleza, então os caras aí continuam vencendo e vencendo, são 8 pontos de vantagem na liderança de La Liga, que parece que está bastante garantida aí, apesar de que assim, em 7 rodadas muita coisa acontece, mas não parece que esse Real Madrid vai tropeçar a ponto de deixar o Barça se aproximar de qualquer maneira inacreditável. Eu tava vendo os melhores momentos, eu não assisti essa partida, não sei se o Yuri viu. Mas o Real Madrid perdeu o gol a rodo aí, teve cara salvando em cima da linha, chance clara perdida. E foi decidido no final das contas com um balaço do Tchouaméni, né? Que se você não viu aí, depois vale a pena buscar, porque o maluco tava muito longe, amigo. Muito longe. Imagina o tirambaço que não foi realmente muito bonito. E aí o Real vence mais 1-0. Diga, Yuri. Eu ainda não tenho certeza se essa bola do Tchouaméni desviou ou não desviou. Já vi o gol várias vezes, porque ela pega uma curva muito bizarra, cara, quando ela sai do pé do Tchouaméni, ela faz praticamente isso daqui, então eu fiquei olhando assim, pô, será que essa bola desviou, será que não desviou? Porque às vezes quando a bola sai muito forte, muito rápida, o mínimo desvio pode fazer a trajetória dela mudar razoavelmente, né, então, mas enfim, de qualquer forma foi um golaço. O primeiro tempo do Real Madrid não foi muito bom, tirando por uma bola na trave que o Bellingham meteu. O Real Madrid não conseguiu produzir muito bem, até porque tem que ser pontuado que eles pouparam titulares, né, para esse jogo. Começaram, por exemplo, sem a dupla, né, o Vinícius Júnior e o Rodrigo foram poupados, e entrou o Brahim Dias e o Rosselló, que é uma dupla bem inferior a Vinícius Júnior e Rodrigo. O Modric também foi titular nesse jogo, que tem sido cada vez mais raro nessa temporada, e aí no segundo tempo o Ancelotti ali entrou com mais gente, o Vinícius Júnior entrou ali faltando meia hora pro fim do jogo, o Camavinga entrou, o Carvajal entrou, o Éder Militão entrou ali no final também. O Rodrigo e o Kroos não saíram do banco, né? Que é bem importante também. Não. Eles conseguiram poupar bastante gente. Especialmente o Kroos era importante poupar, porque com certeza o Real Madrid vai precisar muito dele no jogo da volta contra o Manchester City na quarta-feira. Como você falou, eles fazem o gol e depois disso o jogo fica super controlado. Eles ainda têm muito mais chances de fazer gol, especialmente com o Vinícius Júnior, né? Desperdiça algumas oportunidades ali, mas acabou não fazendo muita diferença. O Real Madrid tem 8 pontos de vantagem contra o Barcelona. E no fim de semana a gente tem El Clássico. Teoricamente, o último El Clássico da temporada, a não ser que esses dois times se enfrentem na final da Champions. Esse vai ser o último El Clássico. Se o Barcelona vence, o jogo é no Bernabéu, o jogo é no Santiago Bernabéu. Se o Barcelona vence, reduz para 5 pontos a vantagem. Mas ainda assim, com 5 pontos, o Real Madrid, duvido muito que o Real Madrid iria entregar a paçoca. De qualquer forma, o Real Madrid tem um recorde bem interessante aí, né? Que eles estão com apenas 20 gols sofridos no Campeonato Espanhol nesta temporada. São 31 partidas disputadas, né? A gente teve aí a 31ª rodada sendo jogada nesse final de semana. E o Real Madrid está nesse momento com 24 vitórias, 6 empates, apenas uma derrota, que foi para o Colosso do Atlético de Madrid.
e 67 gols marcados e 20 gols sofridos. O que é uma estatística bem interessante, cara, porque durante toda essa segunda era do Carlo Ancelotti no Real Madrid, a defesa do Real Madrid foi muito questionada, com justiça, porque realmente muitas vezes ela era bem a moda cara, que nem dizem aqui na minha terra, que joga de todo jeito e deixa a defesa meio escancarada, né? Mas nessa temporada não. Apesar dos desfalques, né? Tem que dizer que a maior parte da temporada eles não tiveram o Éder Militão disponível. E também o Alaba se lesionou ali, também no joelho, também ficou a maior parte da temporada por fora. E mesmo assim o Atlético Madrid tá conseguindo ter... O Real Madrid tá conseguindo ter uma defesa bem sólida, bem segura no Campeonato Espanhol, cara. Apenas 20 gols sofridos, a melhor fase defensiva do clube em 35 anos. Agora, se essa fase defensiva vai ser o bastante para segurar o Manchester City, aí é outro papo. Agora a gente parte para a terceira posição, que está com o time do Manchester City, justamente o rival do Real Madrid durante a semana aí na Champions League. Beleza, nesse final de semana o Manchester City, que tinha empatado durante a semana contra o Real na Champions, né? Agora no final de semana meteu 5-1 para cima do Luton Town. O que eu vou falar do nosso querido Haalandinho, mano? Fez um gol de pênalti, tá, o Haaland? Mas perdeu um gol na cara. E o gol do Hashioka. O Hashioka é um jogador do Luton Town que fez um gol contra. Aliás, o segundo gol contra dele em 2 semanas, acho. A bola pinga na área e o Haaland mete um voleio. Meu amigo, ele ia mandar esse voleio lá na lateral, parceiro. Sem sacanagem. Ele pegou muito mal na bola. A bola não ia nem ser linha de fundo, ia ser lateral. Só que pra sorte do Haaland, a bola explode bem no meio da fuça do Hashioka e entra. E o City abre o placar assim. Né, depois teve um golaço do Kovacic, um golaço absurdo, né? Simplesmente uma pintura do Kovacic ali. E o principal destaque da partida foi o Doku, né? O Doku, ele participa da jogada ali no começo do gol do Kovacic, depois ele faz um golaço, depois ele dá assistência pro Vardiol, numa partida em que acho que vale a pena o Yuri comentar. Também. Ah, ele sofreu pênalti, é verdade. Eu acho que vale a pena o Yuri comentar um pouquinho, porque a gente já veio aqui nesse cast uma vez e falou como... Eu não lembro qual foi a partida que eu vi que o Doku tava jogando igual o Grealish, cara. Ele que é um jogador rápido, driblador, tava jogando igual o Grealish. Ele pegava a bola, tocava pra trás. Pegava a bola, tocava pra trás. Pegava a bola, tocava... Sabe, sem ofensividade nenhuma. A gente veio aqui no cast e falou, pô, cara, olha só o que estão fazendo. Tomara que não capem, tomara que o Guardiola não cape a criatividade, a capacidade de improviso do Doku, né? E nesse jogo aí, claramente não capou. Né, o bicho foi pra cima, o gol dele é maravilhoso, pedalou, driblou, entrou na área, no pênalti que ele sofre também, ele driblando e tal, então ele tava arisco, tava soltinho, igual, como é que é aquela parada, quem é que diz? É alguém da ESPN, né, que fala soltinho igual arroz de vó, uma coisa assim. Eu acho que não é tão parâmetro assim, né, porque, pô, foi o primeiro gol dele desde janeiro, cara, a gente tá em abril, e assim, contra o Luton Town, que é um dos times mais fracos da Premier League, que de fato nesse jogo ele tava bem mais solto do que o normal. Tava driblando mais, tava indo pra cima, arriscou muitas jogadas, mas é fato que na maior parte do tempo, especificamente nesse ano, 2024, ele tem jogado de forma muito cautelosa, o que não era comum pro jogador, né? A gente sabe que ele sempre foi um jogador de arriscar muito. No Anderlecht, no Rennes, ele era um cara de muito drible, e toda jogada partia pro mano a mano. No City ele até começou assim, mas depois a gente viu que isso foi dando uma diminuída, o que é normal, porque o Guardiola é um técnico que gosta de minimizar riscos, né? Então não me surpreende que ele tenha, com toda certeza, provavelmente instruído o Doku a evitar correr muitos riscos de perder a posse de bola. Mas nesse jogo aí acabou não precisando, né? Era um jogo bem tranquilo. Primeiro tempo o City só faz um gol, né? Que é o gol contra do Hashioka. Apesar de criar muitas chances, cara, no primeiro tempo aí poderia ter sido tranquilamente um 4-0. São muitas chances desperdiçadas pelo Manchester City. Aí no segundo tempo, a famosa passou um boi, começa a passar uma boiada, né? Porque depois que sai o gol do Kovacic, começa a sair um gol atrás do outro, né? O Luton Town parece que perdeu a motivação. E aí o City acabou encaixando essa goleada. Desde que o City empatou em 0-0 contra o Arsenal, ele marcou pelo menos 3 gols em todos os jogos. Foi 4-1 contra o Aston Villa, 4-2 contra o Crystal Palace, 3-3 contra o Real Madrid e agora 5-1 contra o Luton. Não surpreende porque é de novo o Manchester City no momento mais crucial da temporada, crescendo de produção, né? Acho que pra surpresa de 0 pessoas. A staff do Manchester City, cara, eu acho que eles têm um método de administração muito bom, porque é comum você ver times caindo de produção, caindo de rendimento nessa reta final da temporada, mas o City não. O City geralmente
ele sobe de produção. Eu acho que deve ser um planejamento muito bem feito pela staff do Manchester City. Beleza, então parabéns ao Manchester City, terceiro lugar do nosso Euro Ranking. E agora na segunda colocação, nós chegamos aqui com o grandioso time do Barcelona, exatamente. Os três grandes da Espanha aparecendo no Euro Ranking nessa semana, né? O Barcelona, que durante a semana conseguiu uma vitória graúda contra o PSG lá no Parque dos Príncipes, e agora no final de semana enfrentou o time do Cádiz e acabou vencendo por 1-0 com o gol dele. Fala dele, Yuri! Ei, não vai falar dele agora não, Yuri! É esse tipo de comentário que eu espero, por favor, encham o chat disso. O João Félix fez um gol de bicicleta. É uma bicicleta meio torta, mas muito maneirinha, muito bonita, né? Um triciclo. Um triciclinho. A bola pega na canela dele, pô. Mas foi tipo uma bicicleta, né? E ele tá com agora 10 gols e 6 assistências na temporada. Olha só o Joãozinho Félix aí. Enquanto o Barcelona tá 13 partidas invicto depois que o Xavi anunciou a sua saída. Continua assim, voltou a tomar pouco gol, né? Uma coisa importante de se ressaltar. A defesa tá mais arrumadinha e lá na frente tem conseguido funcionar também um pouquinho. O Barcelona também poupou alguns titulares neste jogo, né? E no final das contas conseguiu encaixar uma semana muito positiva. Na La Liga a gente sabe que, apesar do Barça ter melhorado bastante, só um milagre para eles conseguirem chegar no Real Madrid, mas de qualquer maneira, nos últimos 5 jogos eles estão com 5 vitórias, incluindo vitórias graúdas sobre o PSG, Atlético de Madrid e Napoli. Então realmente é uma sequência muito positiva para o Barça de Xavi Hernández. Diz aí, cara. Um jogo bem tranquilo, né? Jogo fora de casa, contra o Cádiz, não tinha muito perigo, até poderia ter feito mais gols, né? O próprio Fermín Lopes aí, ele tem um gol tirado em cima da linha, cara, que é uma jogada bem bonita, que o Félix passa pro Sérgio Roberto dentro da área, o Sérgio Roberto dá uma ajeitada maravilhosa de cabeça e o Fermín Lopes finaliza, mas o jogador do Cádiz acaba tirando em cima da linha. Seria um gol bem bonito mesmo, mas acabou não precisando. Nesse jogo também o Vitor Roque foi titular, né? O Vitor Roque que tem ganhado cada vez menos minutos no Barcelona, mas ganhou uma chance aí pra ser titular. E assim, nem surpreende que ele tenha ganhado cada vez menos minutos, cara, porque quando o Vitor Roque chega no Barça, era um momento em que o Lewandowski estava numa fase muito ruim. Então a torcida pedia mais o Vitor Roque, pedia mais chances. Até eu aqui, não sei se tu vai lembrar, mas eu apostava que ele ia chegar e ia conseguir já chegar jogando bastante e tal, mas não foi o que aconteceu, né? O Xavi é um técnico mais conservador, então ele seguiu apostando no Lewandowski mesmo quando ele estava numa fase muito ruim. E acabou dando resultados porque o Lewandowski melhorou bastante de rendimento no segundo semestre. Fez uma partidaça contra o PSG agora no meio da semana. Acho que todos os jogos dele estão sendo muito bons, cara. Faz tempo que eu não vejo jogo ruim dele. Mas dessa vez ele descansou, né? O cara já tá com 35 anos de idade, então merece um descansozinho, porque o jogo contra o PSG vai ser um jogo bem difícil, com toda certeza. Como a gente falou, são 8 pontos de distância para o Real Madrid. Esse fim de semana tem El Clásico no Santiago Bernabéu, mesmo que o Barcelona vença. Ainda assim, eu acho que a chance é remota de conquistar o Campeonato Espanhol, então o Xavi está mais do que correto em poupar os jogadores na La Liga para chegar com força máxima na Champions. Perfeito, cara. Uma coisa que eu queria ressaltar também, cara, é que antes da partida a gente teve uma fala bem bacana de um jogador do Cádiz, que era um cara que não jogou, na verdade, né? Era o Fali, ele é um zagueiro. E ele disse assim, cara, eu não costumo pedir muitas camisetas, né, durante a minha carreira profissional, mas se amanhã eu puder, eu vou pedir a camisa do Pau Cubarsí, porque ele falou assim, um jovem de 17 anos que ele tá jogando tão legal que ele tá me empolgando, ele tá me inspirando a continuar minha carreira. Ele falou assim, esse guri, ele me inspira. Olha só, um cara de 30 anos, né, experiente, inspirado pelo Cubarsí. Beleza. E partimos então para a primeira posição do nosso Euro Ranking. Pra surpresa de absolutamente ninguém, o clube em melhor fase no mundo neste momento, e não só neste momento, mas acho que em geral na temporada também, é o senhor Bayer Leverkusen, que acabou nesse final de semana de conquistar o seu primeiro título alemão em 120 anos de história. E com que estilo, cara, porque a festa foi linda, a campanha foi linda e o jogo do título foi lindo. Eles venceram por 5-0 o Werder Bremen, sem nenhuma dificuldade, com um show do nosso garotinho, do nosso craque, projetinho de bola de ouro futuro aí, quem sabe, nosso querido Florian Wirtz, né? Jogou um absurdo, meteu golaço e o Leverkusen tratorou para não ter nenhuma dúvida de que eles são os campeões da Alemanha com muita folga. Nas últimas 5 partidas o Leverkusen tem 5 vitórias, obviamente tomou apenas um gol. Ai, que time absolutamente ridículo.
Parabéns pro Leverkusen, né? Eu tenho impressão de que eles são grandes candidatos a serem aí o time que vai vencer o nosso Euro Ranking geral da temporada inteira, quando a gente somar as pontuações aí, né? E vale lembrar que o Leverkusen continua invicto na temporada. Você não ouviu errado, o Leverkusen somando todas as competições não perdeu um mísero jogo sequer. E a gente vai falar mais do Leverkusen num bloco específico sobre ele daqui a pouquinho aqui no Euro Ranking. Então não vamos nos adentrar tanto, mas parabéns ao Leverkusen aí, que é uma campanha absolutamente fantástica. Esses foram os 5 primeiros do nosso querido Euro Ranking. Um detalhe, você pode conhecer todas as regras do Euro Ranking aí nos posts que a gente tem fixados aí no Twitter, no Instagram e também algumas imagens que eu tô mostrando aqui bem rapidamente para quem quiser pausar e dar uma olhada, beleza?